Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa Conectados com Cristo, um podcast que te conecta ao Evangelho. Eu quero começar trazendo uma palavra ao teu coração que se encontra lá em Provérbios, capítulo 24, no verso 16, somente a parte A, que diz assim: ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. E eu quero deixar para você, o que te faz ser alguém pleno em Cristo Jesus não é quanto tempo você permanece de pé, mas é quantas vezes você consegue se levantar em meio às suas fraquezas, em meio à sua queda. A Bíblia vai dizer que certa vez o Senhor vai aparecer para os discípulos no meio do mar, na tempestade, e Pedro vai até Jesus e olhando para a tempestade, olhando para o mar, ele cai. Mas quando ele decide olhar para Jesus, as mãos do Senhor o levantam e o coloca de pé novamente. Creia que esse momento de queda não é o seu final. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Estamos aqui com um convidado muito especial. Já já a gente vai apresentá-lo. E eu tenho certeza que o seu testemunho de vida, que a sua história vai falar ao teu coração. Esteja pronto a ouvir a voz do Senhor hoje. Amém? Senhor, queremos te agradecer. Queremos enaltecer o teu nome. Somos gratos a ti porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, te convidamos a sentar nesta mesa. Oh, glória. Senta conosco, Senhor. Ó Pai querido, porque a mesa, Pai amado, nos traz comunhão. A mesa nos traz alimento. A mesa nos traz cura. E nós queremos te convidar, Senhor. Senta conosco. Coloque a sua cadeira, eu já sinto a tua presença, a sua cadeira no centro dessa mesa. Ó Pai querido, que tudo quanto o teu filho falar aqui, Senhor, venha aos corações, que vidas venham ser transformadas, restauradas, que o nome do Senhor, só o teu nome, seja glorificado, Senhor. Nós te pedimos, derrama sobre nós a tua graça, nos esconde em ti, para que o teu nome seja glorificado. Usa-nos, Senhor, uma vez mais, segundo a tua infinita misericórdia. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Está conosco o bispo Luiz Carlos da Silva. Amém. E eu quero já agradecer. Sei que a vida do Senhor é muito corrida, Senhor, e a gente vai o conhecer aqui mais um pouquinho ao longo do programa. Né? Então eu quero desde já agradecer, né? Não só eu, mas toda a equipe quer agradecer ao Senhor a disponibilidade, a aceitação, o carinho em receber o nosso convite. Amém. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Amém. Nesse momento tão especial, para sermos edificados e edificar vidas também. Amém, glória a Deus. E eu quero já iniciar com a nossa pergunta de praxe. Quem é Luiz Carlos da Silva? Então, Luiz Carlos da Silva nasceu em Inhaúma, tá? E aqui no Rio de Janeiro, ali no Morro de Inhaúma. E naquela época a família toda servia, né, ao espiritismo. Toda a minha casa servia ao espiritismo, pai, mãe, tias, avó, tudo, né? E tinha um centro que eu já frequentava com eles desde pequeno. E nessa época, quando eu nasci literalmente dentro desse terreiro espírita, tá? Ligado tanto para candomblé quanto a umbanda, e eu já nasci ali dentro. Minha mãe me teve numa bacia dentro do terreiro. Meu Deus. E dessa época para cá a gente cresceu ali naquele ambiente. Meu pai, quando eu tomei um pouco mais de consciência, meu pai já não se envolvia mais, bebia assim de forma muito absurda, né? Bebia demais, virou um alcoólatra, sabe, inveterado. E a gente cresceu nesse ambiente, já uns 7, 8 anos já estava ali sendo orientado com o Mogã.
né? Já batia, já invocava alguns espíritos para... E até que meu pai, ele falece por volta quando eu tinha uns 8 anos de idade. E devido ao seu falecimento, não demorou muito tempo. A gente já começou a ter um pouco de dificuldades, né, com questões financeiras. Morávamos no morro, literalmente falando, casinha de madeira, né, aquela coisa assim bem, e uma parte de estuque, outra parte de madeira. E a gente cresceu ali naquele ambiente. Aos 12 anos eu tive que começar a trabalhar fora para ajudar a sustentar a casa. Nesse período a gente trabalhava fora. Minha irmã que tinha arrumado um emprego para mim numa drogaria que ela trabalhava também. E a gente começou a trabalhar ali. Todo o meu recurso não vinha nem na minha mão, ia direto para a mão da minha mãe, né? Então, aquilo que tinha que comprar, se eu tivesse precisando de uma calça, de uma bermuda, um chinelo, seja o que fosse, eram eles que compravam, né? Então, eu trabalhava, mas era para ajudar em casa mesmo. E a gente foi crescendo nesse ambiente. Quando chegamos aí em torno dos 14 anos, mais ou menos, nós já estávamos com muita dificuldade de continuar trabalhando e estudando, porque era muito complicado. Até que eu tive que deixar os estudos muito cedo por causa dessa questão. Mas isso é um pouco do meu início de vida, né? Até chegar mais tarde, que a gente vai estar falando aqui sobre conversão, quando eu retorno aos estudos novamente e tal, né? Mas agora, a priori, é só dentro desse contexto. O Bispo Luiz Carlos hoje, né, é esse, né, que teve essa Amém. vidinha lá, complicada lá no início, né? Mas que a gente carrega muita coisa boa também desse tempo. Glória né? a Deus. Pastor, bispo, perdão. Bispo, o senhor falou que começa o início da sua trajetória dentro do espiritismo aos 7, 8 anos. 8 anos. E quais foram, assim, experiências que o senhor lembra dessa época dentro do espiritismo? Porque tem gente que acha que o mundo espiritual não existe, né? E, assim, é triste saber, o senhor falou que o senhor está dando um estudo de batalha espiritual Sim. na sua igreja, Sim. né? E existem pessoas que não têm essa dimensão dentro da igreja, Sim. mas não tem essa dimensão. O que o senhor vivenciou ali dentro? Então, o que acontece? Antes de o meu pai morrer, a gente teve uma experiência muito traumática, né, nesse ambiente, Sim. porque ele já estava afastado há muito tempo do meio e cobravam muito, né, o retorno dele, né? Ele servia lá um espírito bem complicado, né? E aí eu estou no ambiente de culto lá num determinado dia e ele chegou na porta, e quando ele chegou na porta o espírito já tomou ele lá. E veio entrando, abriram o portãozinho da entrada do terreiro. Eu já estava lá dentro, lá do outro lado, bem no canto, então o terreiro é bem amplo. E aí abriram, ele já entrou ali dentro, e quando ele entra ali dentro, eu vi o meu pai tomar uma surra que eu nunca tinha visto isso acontecer antes, né? Ele entrou, e quando ele entrou, você escutava o barulho. Puf! E ele botava a mão no peito e ele saía do chão, negócio de 1,5 m, entendeu? Meu Deus. E era lançado de uma ponta a outra do terreiro. E batia num canto, daqui a pouco ele tomava outra pancada aqui e saía do chão, literalmente, negócio de 1,20 m, por aí, 1,5 m. E caía do outro lado, saía do chão literalmente com a pancada que ele recebia. Mas ao que a gente percebe, só pegava no peito.
Ele não demorou muito tempo para falecer, para morrer. Morreu em casa, né, como se estivesse dormindo, mas eu creio que tenha sido por consequência dessa surra que ele havia tomado pouco tempo antes, negócio de um mês, se eu não me engano, né, muito tempo, mas talvez aí um mês ou dois, no máximo depois, Dessa surra ele ele faleceu, falece. entendeu? Meu Deus. Então foi um momento bem complicado, né? E que gera medo nas pessoas, Sim. né? Então, de lá para cá, eu ainda fiquei durante um período, mas depois como não tinha vínculo nenhum, eu imediatamente, graças a Deus, nunca teve nenhum espírito que habitasse meu corpo. Então só falavam de outras coisas. Eu peguei e comecei a me afastar, até pela adolescência, trabalhando, aquela coisa toda, colégio. Então eu acabei me afastando, né? Então ia de vez em quando, uma vez ou outra, né, com os parentes, e quando não, que tinha alguma sessão em casa, e aí eu participava. Fora disso, eu praticamente não ia mais a esses ambientes. Entendeu? Até que me casei, depois que eu me casei, eu até frequentei novamente, passei aí a esses ambientes novamente. Nada assim muito frequente, mas ia de vez em quando, entendeu? Sim. Até que houve um rompimento de vez. Glória a Deus. Jesus chegou. Jesus chegou. O rompimento de vez só veio quando Jesus chegou. Glória a Deus. Bispo, falando sobre. Não tá aqui na nossa pauta, não, mas eu vou entrar. Sobre mundo espiritual. Quais são as portas que Satanás ele aproveita para conduzir ou se manifestar dentro da vida do ser humano, seja com Cristo ou não, porque existe crentes que abrem portas, né? Nem brecha, né? São portas. Quais são? E o que o Senhor traria para o nosso público? O que acontece? Eu vou citar aqui pelo menos 3. Sim. Tá? Que eu acho que são, assim, fundamentais. Tá? Primeiro, a mente. Se tem algo que as pessoas precisam aprender a proteger, é a sua mente. Tá? E principalmente o cristão. Não é à toa que dentre a armadura que o Senhor preparou para cada um de nós, está lá o capacete da salvação, né? Então eu preciso aprender a guardar a minha mente, sabe? Porque se tem um local onde o inimigo ele se aproveita para penetrar na nossa vida, ou pelo menos nos conduzir a fazer alguma coisa fora do padrão que Deus estabeleceu, é a nossa mente. E a Bíblia, ela trata o tempo todo do quanto nós precisamos ter a nossa mente transformada, sabe? Ter a nossa mente mudada. Maneira de pensar que vai desembocar numa maneira de agir, sabe? De sentir. Então eu preciso que a minha mente seja muito bem guardada. Tá? De uma forma muito superficial e geral, estou colocando aqui primeiramente a mente, tá? Proteger a minha mente. Por outro lado, você tem o coração. A Bíblia diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele é que procedem as saídas da vida. Então o coração precisa ser muito bem guardado. As tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas vontades, tudo isso precisa estar muito bem guardado para que o inimigo ele não tenha acesso. O inimigo só tem acesso ao teu coração depois que ele tem acesso à tua mente. Começa aqui, né, pastor? Começa tudo na mente. Tá? Tudo começa na mente. Então, quando você pega, por exemplo, quantas pessoas não são possessas, mas elas são opressas. Né? Então, o que é opressão senão aqueles momentos em que o inimigo ele sugere coisas para você e que você, sem conhecimento da palavra de Deus, você acaba
se permitindo ouvir a voz do inimigo, né, e não a voz de Deus, porque falta conhecimento da palavra, falta conhecimento de Deus, intimidade com Deus, e aí o inimigo sugere alguma coisa sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre seus filhos, sobre o seu irmão na igreja, sabe? Sugere alguma coisa e você, pum, fala, né? E aí, ou se você não fala, você permite que caia no teu coração e se transforme em um sentimento, em uma emoção, de repente, negativa em relação a essa pessoa. E aí, daqui a pouco, a pessoa não te fez nada, mas você já está guardando mágoa, né, amargura, ressentimento, do nada. E você não sabe por que que isso aconteceu, né? Às vezes a pessoa também não. Então, o teu coração já foi atingido. E agora, como é que faz para remover essas coisas todas? Então, mente, coração é saída de vida, né? Porque quando Jesus vai falar que aí vem uma outra coisa que você precisa guardar, porque você vê que é uma sequência, tá? Mente, cai no coração e do coração vem para a boca. A língua. Que a gente verbaliza, o que né, você pastor? verbaliza. Bispo, perdão. Tá? O que você... Não, pastor. O que você verbaliza. Então vem tá pra mente, você aceita na mente, cai no coração. Aí, se é um sentimento ruim, sabe, um desejo ruim, uma amargura e coisa e tal, daqui a pouco você está verbalizando isso. E aí você machuca um, fere o outro, sabe? E por aí afora. Quer dizer, uma bagunça enorme porque você não tem protegido a sua mente, não tem protegido o teu coração e automaticamente você não tem controle da sua língua. Então você vai, porque é mais forte do que você. Já está aqui dentro. E Jesus vai falar que o que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai. Então já estou contaminado. Contaminou a minha mente, contaminou o meu coração, consequentemente contaminou a minha língua. E daí para frente eu vou contaminar um monte de gente que estiver ao meu redor. Você olha lá para Jesus e Pedro. O mesmo instante que Pedro ele se permite ouvir Deus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Instantes depois, esse mesmo Pedro permite que Satanás fale por meio dele. Entrou na mente, desprotegida. Caiu no coração, desprotegido. Foi para a língua, porque também não estava protegido. Pedro é a representação dos crentes atuais, né? Oh, Jesus. Uma hora tá vindo de muitos, né? A gente não fala de todos, né? Generalizar, meu Deus. Mas assim, vamos lá. Aí eu digo por mim. Se a gente não vigiar, a gente anda igual a Pedro. Uma hora tá andando muito bem e se não vigiar... É certo que... Eu falo lá, a batalha espiritual, a luta espiritual, ela é algo que não cessa. Não cessa. São 24 horas, sabe? Você dormindo, você tá em batalha espiritual. Você não sabe, mas tá. E depende de você ser cristão ou de você não ser cristão. Todos estão envolvidos nessa batalha. E é uma batalha de vida ou morte. Se você é crente, a diferença é que você tem ou deve ter noção dessa batalha e que você está implicado nela. E você precisa tomar posse da armadura que Deus te deu para que você possa, então, se defender. Ter como se sustentar nessa batalha. E se você não é cristão, sinto muito, você já está perdido, porque a tua batalha já está perdida, porque você não conhece nada e nem acredita que existe espíritos, né, que trabalham em prol de destruir a sua vida. Você não acredita nisso. Só que as pessoas se drogam, as pessoas se prostituem, as pessoas elas se dão a vícios sem controle nenhum, sem ter nenhum limite, sabe? E elas nem sabem o porquê que elas fazem isso
desse jeito e às vezes de forma tão desesperadora. Entendeu? Na realidade, há poderes espirituais que as influenciam a esse tipo de coisa, porque sabe que isso não somente destrói a vida delas, mas destrói também a vida dos seus familiares e das pessoas que as amam. Então é uma forma de um inimigo pegar e destruir não apenas a própria pessoa, mas destrói a todos aqueles que de uma forma ou outra têm alguma relação com essa pessoa. Entendeu? E essa pessoa não tem noção disso, ela não caiu a ficha dessa realidade. E só cai quando Jesus entra, não tem como cair de outra forma. Entendeu? Gente, olha, o mistério tá diferente aqui hoje. A gente tem um negócio na pauta. Eu tenho pauta, pastor, mas o Espírito Santo é quem nos conduz. Isso. E eu tô aqui, eu tô toda arrepiada, sentindo a graça do Senhor. Eu acredito muito que Deus vai fazer algo extraordinário. Existem pessoas que precisam ouvir sobre isso, né? Pastor, o senhor falou sobre possessão e sobre opressão. Existe uma grande diferença. Grande diferença, né? A opressão, qualquer pessoa pode estar debaixo de opressão. Umas mais e outras menos, né? Incluindo o cristão. Sim. Tá? Pode estar debaixo de poderes opressores. E aí, essa pessoa, ela não é possessa, mas ela, se está debaixo de uma opressão, há um demônio que automaticamente a persegue e está o tempo todo se utilizando de uma fraqueza dela para fazer com que ela cometa alguns deslizes enquanto ser humano, e principalmente como cristão, que automaticamente vai trazer prejuízo, seja para a vida dela ou para a vida de pessoas que estão relacionadas a ela. Entendeu? Porque ela está sendo oprimida e ela não percebe isso. E muitas vezes isso acontece sem que ela, na verdade, ela tenha noção de que isso está acontecendo. Tá? Uma pessoa pode, debaixo de opressão, estar conversando com você naturalmente e de repente ela falar alguma coisa que na verdade não era o que ela queria dizer, mas foi o que foi sugerido para ela, e no meio daquilo, no meio da conversa, da brincadeira ou do papo que estiver batendo, sair aquilo, e de repente pode ser alguma coisa para te ofender, ou pode ser alguma coisa para te fazer enxergar uma outra realidade da vida, sabe? Pode ser alguma coisa em relação a uma outra pessoa, entendeu? Que essa pessoa, que o inimigo quer usar essa pessoa para expor essa situação. E a pessoa simplesmente, ela fala, mas às vezes nem pensa, mas com certeza ela nem pensou naquilo. Ela simplesmente falou. Porque foi sugerido, chegou na mente e tudo é muito rápido, tá? Não é alguma coisa que vai pra mente, aí você cogita, depois vai pro coração. Não, é tudo muito rápido. É a seta que entra na mente e já cai no coração. Caiu no coração, já chegou na ponta da língua para falar. Exatamente porque ela pega... A porta principal é a mente. Sim. E Satanás tem esse acesso livre. Livre. Se você não estiver vigilante, Sim. como Jesus fala o tempo todo, né? E ele vai falar isso para Pedro, né? Que o diabo pede para ser andar Pedro, né? O diabo pede para peneirar Pedro. Meu Deus. E ele então diz, olha, então tem que estar vigilante. Então se você não protege a mente, a porta do coração vai se abrir para aquilo que entrou na mente, e certamente quando chegar no coração, a boca vai falar. Porque o coração se enche. E aí a boca fala, porque é o que Jesus fala. A boca vai falar que o coração está cheio. Então o inimigo lançou a seta, ela penetrou a mente, cai no coração, e do coração vai para os lábios. Então muitas vezes a pessoa oprimida é exatamente isso, é aquilo que se permite entrar na mente, cair no coração e ela reproduzir em palavras. Sim. Tá? Já a possessão é diferente. O crente não fica possuído. Tá? O crente de verdade não pode ser possuído. Por quê?
Porque o crente de verdade, ele é alguém que nasceu de novo. Ele é uma nova criatura. E por ter nascido de novo e ser uma nova criatura, quem habita nele hoje é o Espírito Santo. É. E se o Espírito Santo habita em você, nenhum outro espírito tem poder para penetrar ali e ocupar o lugar dele. Não tem como. A não ser que as brechas que você tenha dado tenham sido tão grandes que ele tenha saído, ele tenha ido embora. É. Aí, outro espírito pode ocupar o espaço. Fora disso, não tem como. E nesse ponto, né, quem está possesso não tem controle. No momento em que o espírito domina essa pessoa, ele domina exatamente aquilo que nós falamos que é a entrada de tudo. Ele domina a mente. E quando ele domina a mente, ele domina o corpo inteiro. O corpo inteiro é dominado. E aí, então, a pessoa não apenas fala, mas ela não apenas pensa, né? Porque ela, na verdade, o ser humano ali, a pessoa em si, ela não pensa. Quem pensa por ela é o demônio, é o espírito. E tudo aquilo que o espírito quiser fazer por meio do corpo dessa pessoa, ele vai fazer. E aí, depois que ele fizer, se ele sair, a pessoa não lembra de nada. Porque ela não fez nada. Ela pode sair de um lugar e ir para outro, de uma cidade e ir para outra, de um país e ir para o outro, possessa. E quando se cair em si, ela está num outro país. Como foi que eu cheguei aqui? Porque ela foi debaixo de possessão. Tá? Quem está possesso não tem consciência do que está fazendo. Sim. Faz debaixo de um poder que é mais forte do que ela. Sim. Agora, a pessoa que sofre a opressão, ela pode dizer não. Amém. Entendeu? O senhor está falando sobre quem está possesso não tem consciência, né? E dos crentes que diz que é o Espírito Santo, faz, acontece, e aí não lembra, cai, não sabe, levanta, não tem nenhuma visão, rodopiia, mas não tem... O que é esse espírito, bispo? Bom, isso é um problema sério, porque eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque a gente fica... Eu não gosto de cair num pré-julgamento, Sim. porque até que me prove o contrário, né, eu não posso pegar e julgar se alguém está no espírito ou não. Se não vier alguma revelação de que discernimento de que aquilo ali não é o espírito, ok. Mas há algumas coisas que você percebe que pode não ser demônio, mas pode ser apenas a pessoa, A emoção, o né? ser humano, sabe? Ali, sabe? O espírito humano. E muitas vezes esse espírito humano também pode estar agindo, né? Se movendo, não por possessão, mas por opressão também. A Tá? Bíblia diz, né, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Aí a Bíblia já nos dá, e o Senhor vem trazendo isso, uma margem que não é só o Espírito Santo, os demônios, né, espírito opressor, mas o nosso espírito também. O nosso espírito, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele age no meu espírito. Que benção, glória a Deus. Tá? Agora, se eu posso muito bem estar numa situação como ver uma situação como essa e entender que, olha, não é Deus, Entendi. mas não é possessão, Entendi. é apenas
a imaturidade cristã. Sim. Agora, pode ser a imaturidade cristã com uma opressão também? Pode ser uma imaturidade cristã que, devido à imaturidade, facilita a ação a ação de comportamentos não cristãos, Entendi. entendeu? Que vão, de certa forma, envergonhar o nome de Jesus. Por quê? Porque na opressão que atua por meio da minha imaturidade, ela tende a querer fazer com que eu apareça, com que eu me engrandeça, Entendi. entendeu? Desperta em mim o espírito de soberba, né? Essa coisa da soberba, né? Do querer visibilidade, do querer, sabe, estar sempre no holofote de todo mundo, entendeu? Então, isso não é possessão, porque o Espírito Santo está em mim, porém, o Espírito Santo não tem liberdade de atuar em mim como deveria, porque o meu espírito está ocupando um lugar bem alto na minha vida, ao ponto de facilitar que outros espíritos falem comigo o que vai, vamos dizer, vai me alegrar, vai me fazer sentir-me bem visto, né, e abraçado pelas pessoas naquilo que eu estou fazendo. Entendi. Eu posso ter até um dom espiritual, de fato, mas o espírito não usar esse dom. E eu, por entender que o dom se manifesta em mim, eu achar que eu posso Me beneficiar, né? me utilizar desse dom a hora que eu quiser. Entendi. E do jeito que eu quiser. O dom é do espírito. Apenas se manifesta em mim. Eu não tenho o direito de pegar o dom e fazer do dom o que eu quiser. Você tá entendendo? Quando eu pego o dom e quero transformar ele em alguma coisa manipulável para mim, automaticamente o Espírito Santo já não está mais aí. Só está eu e quem eu permitir que de repente me sugira alguma coisa que vai me satisfazer e que vai me colocar de alguma forma num pedestal. Porque é isso que vai despertar em mim, né, o que há de pior em mim, que é esse desejo de ser o que Satanás teve lá no início, né? A palavra da serpente para ele foi o quê? De Satanás por meio da serpente para ele foi o quê? Se você comer, você vai ser igualzinho a Deus, né? Aí cria. Conhecedor do bem e do mal. Esse desejo de ser igual a Deus, isso está em qualquer homem. Qualquer ser humano tem esse desejo de ser igual a Deus. Sabe? A gente não fala. A gente não quer admitir isso, mas tem. A gente não fala o que é feio, né? Claro. Mas tá aqui dentro, né? Eu não quero dizer que eu quero ser igual a Deus, mas o desejo de querer aparecer o tempo inteiro. De ser reconhecido. De ser reconhecido, sabe? De querer estar no topo da lista muito sempre. Profundo isso, né, Pajé? Isso é o que, senão o desejo de ser igual a Deus? Verdade. Entendeu? E isso tá no incrédulo e tá no crente também. E o crente tem que tomar muito cuidado, porque dons do Espírito Santo, se você não conseguir entender, né, que você é apenas um instrumento, sabe, pelo qual Deus quer se fazer notório aos demais, mas é Deus se fazer notório por meio da sua vida. Isso já é um grande privilégio. Grande privilégio. Sabe? Mas aí a gente acha que o dom é para que a gente apareça, e não é para a gente aparecer. É para Deus aparecer por meio de nós. Nós somos a ferramenta, mas tornamos os dons a nossa ferramenta. A nossa ferramenta.
Nossa, que explicação maravilhosa. O senhor começa a beber aos 14 anos. Nos fale um pouco sobre Talvez até um isso. pouquinho antes, né? Eu coloquei 14, mas provavelmente até um pouco antes. Porque já trabalhava e como eu não pegava no meu dinheiro, mas você sabe como é que é, né? Garoto, e aí trabalhava num ambiente em que na época tinha algumas facilidades e essas facilidades me geravam um recurso, né, que meus pais, a minha mãe não sabia, minha irmã também não, né? Você vai ficar sabendo agora se ela tiver a oportunidade de ver o podcast. Então a gente acabava criando alguns meios para se ter um recurso fora do nosso salário. E era desses recursos que eu acabei me envolvendo com bebida, e logo depois comecei a fumar também, né? Cigarro. E a gente foi se desenvolvendo dentro desse mesmo círculo de vida, né? Bebendo, indo para bailes, fumando, aí começa a fumar. Então, até os 15, 16, eu só fumava. 16 para 17 anos, eu só fumava e bebia. Mas a partir daí a gente já começou a se envolver com drogas também, né? Eu não era muito de me envolver, não gostava muito de me envolver com maconha, mas eu me envolvi mais com cocaína. Então, daí pra frente, eu comecei a me envolver muito com isso, entendeu? E bebendo muito também. Então, sempre trabalhei para manter meus vícios, né? Ainda que nos meus trabalhos mesmos eu tinha as minhas virações, né? Como eles falam, né? Tudo errado, mas era a vida que eu vivia, né? Longe de Deus, de Cristo, né? E com uma história de vida completamente diferente de tudo aquilo que de repente a gente imagina ou planeja. Então eu comecei a me drogar também, já muito cedo. Quando eu me casei, também já me casei, minha esposa já sabia foi a única pessoa que eu comentei, né, para ela saber o que eu fazia antes de se casar comigo. Era uma pessoa também de família, aquela coisa toda. Então ela casou sabendo que eu me drogava, mas sempre fui muito responsável com as minhas coisas de casa, né, com família e tudo mais. Era irresponsável comigo, né? Mas as minhas coisas de casa, com a minha família, sempre foi muito responsável. Só que logo depois, no ano que eu me casei, a minha mãe faleceu. Eu me casei em dezembro, minha mãe faleceu em abril, é, antes do meu casamento. Aí eu me casei e continuei nessa mesma vida. Na época eu trabalhava no Banco Itaú. Tinha entrado no Banco Itaú de uma forma também bem diferente. E um espírito que atuava na minha tia foi quem falou que me colocaria lá. E na época eu também entrei também de forma ilegal, né? Por quê? Porque eu fiz a inscrição. E a inscrição eu tinha que ter um nível de segundo grau. Na época, eu não tinha terminado nem o ensino fundamental, né? E a gente acabou criando um diploma inexistente. Eu entrei. Isso é muito triste, porque você falar isso aqui, né? E de repente isso chega lá pode chegar lá nos donos do Itaú hoje, o Salles, né? Esse pessoal todo. Mas foi assim que eu entrei, entendeu? Foi assim que eu entrei e eu consegui entrar no Itaú. Entrei como vigia de estacionamento na época, né? E foram me dando oportunidade. Com pouco tempo eu
cheguei a ser caixa do Banco Itaú e era um dos melhores caixas que tinha na agência do Itaú, do Largo do Bicão, talvez uma das maiores agências na época, aqui no Rio de Janeiro, tida como agência modelo. E dos 35 caixas que tinha, eu era, se não me engano, entre o quarto e o quinto melhor caixa da agência. Né? E aí fui mandado embora. Só que quando eu fui mandado embora, 6 meses antes eu já tinha me convertido. Negócio de 6 ou 8 meses antes eu tinha me convertido. E quando eu me converti, Deus falou comigo que ia me tirar do Itaú. E me falou por que eu ia ter que sair, por que ele ia me tirar de lá. Entendeu? Os meios pelos quais eu entrei. Entendeu? Ele falou comigo que eu sairia de lá por causa dos meios que eu havia entrado. Né? O espírito que falou com da minha tia, que falou comigo, que ia me colocar lá, e foi criando todos os meios, né? Através de um amigo, tal, aquela coisa toda. E realmente, 6 meses depois que Deus havia falado comigo que eu ia sair, o gerente administrativo, não esqueço o nome dele até hoje, né? O Américo, ele me chamou depois de já ter mandado embora 6, dentre eles 4 caixas, 6 pessoas da agência. Eram 6 pessoas para mandar embora, ele tinha mandado embora 5 e ele deixou para me mandar embora por último, porque ele não sabia como iria me mandar embora, que ele não tinha motivos para me mandar embora. Olha só. Mas foi uma ordem que tinha vindo de São Paulo e naquela época não, as admissões não eram feitas pela própria agência, hoje parece que é. Então ele pegou e me mandou embora. Mas ainda me deixou. A minha filha mais nova ia nascer, acho que 4 meses depois dele me mandar embora. Aí ele manteve o meu plano de saúde por 6 meses ainda, para que a minha filha viesse a nascer, né, a Lorena, ela viesse nascer ainda pelo plano de saúde do Itaú na época. Então, eu me converti, e aí foi aí que a coisa andou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor falou assim, peraí, tu tá preso na mentira. Deixa eu te libertar. Deixa eu te libertar desse negócio aí. E o Senhor falou algo que é interessante, que ele não tinha motivos. Não tinha motivos para me mandar embora. Né? E a ordem veio lá de São Paulo, na época. Né? E ele já tinha mandado os 5 anteriores embora, mas ele deixou por último, me mandou embora no finalzinho do mês, porque ele não sabia como falar comigo, né, que ia me mandar embora, porque eu não conseguia entender por que estavam me mandando embora. Mas eu já sabia, tanto que eu falei com ele, não, Américo, fica tranquilo, porque eu já sei. Mas sabe como? Eu já sabia que Deus já tinha falado comigo, eu já tinha me convertido e estava cheio de Deus na época. Falei, não, Deus já tinha falado comigo. Deus já tinha falado comigo já. Aí que ele ficou mais assim, e aí... O Senhor falou, é um testemunho muito interessante e assim, a gente vê o cuidado de Deus, porque o Senhor fala com o Senhor, né? Deus fala com o Senhor, aí te explica que o Senhor precisa sair para viver de fato, de verdade, o Evangelho. O Evangelho da transformação, da verdade, da renúncia. Só que, mesmo ele fechando a porta, continuou o cuidado. Continuou o cuidado. A sua filha teve, por 6 meses, né? Um plano de saúde para minha esposa. Minha esposa, ela era gravidez de risco, né, na época. E já tinha pelo menos o quê? Já tinha uns 4 meses, mais ou menos, que eu trabalhava e fazia tudo em casa, porque ela não podia fazer nenhum tipo de esforço. A qualquer momento a menina poderia sair. Então ela se manteve lá e eu fazia tudo antes de sair, quando chegava, entendeu? E aí quando eu saí do Itaú, ainda fiquei 6 meses ainda cuidando dela e tal, entendeu? Foi tudo um preparo de Deus mesmo, né? Eu
fiquei muito em paz em relação a essa questão. Aí de lá para cá começa uma outra jornada, que é a jornada já como cristão, né? E aí as coisas mudam completamente. Mudam muita coisa para melhor. E algumas coisas, se você for olhar assim, você fala, rapaz, por que né, algumas áreas a coisa não fluiu, né? Aparentemente não fluiu, porque Deus, ele tem um propósito com cada um de nós. A gente precisa entender isso. Muitas vezes até dói bastante, mas você fala, pô, se esse é o caminho, a gente tem que estar pronto para seguir nele, entendendo qual é o propósito de Deus para nossa vida. Eu me converti aos 27 anos. A minha conversão, ela se deu de uma forma assim bem... É complicado, porque eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar aqui e a gente vai falando e parece que a minha conversão, ela se dá de uma forma bastante complicada, porque é bastante complicada assim, né? Mas extremamente gloriosa. Por quê? Porque eu estava nesse processo de bebida e drogas direto. Eu saía de casa na sexta, só voltava no domingo, né? Às vezes nem domingo, só na segunda depois do trabalho, sabe? E às vezes trabalhar já drogado, entendeu? Virado da noite. E eu passei, nos último mês pelo menos, eu já estava virando durante a semana também, entendeu? Com bebidas e drogas. E me lembro que num domingo, quando eu estava chegando em casa pela parte da manhã, eu estava muito drogado e bêbado, né, alcoolizado. E eu vindo do bar para casa, tinha que andar aí uns 200 metros, ou um pouquinho mais. Nesse trajeto, eu andava e daqui a pouco parava e colocava para fora. Nossa. Andava, daqui a pouco parava e colocava para fora. Aí me lembro que eu passei, antes de chegar em casa tinha uma praça, aí um amigo do outro lado da praça, de manhãzinha, aí o meu apelido era Lula, né? Aí, ei Lula, vai cuspindo fogo, hein? Ele falou isso e isso ficou gravado no meu ouvido. Eu cheguei em casa, aí eu olhei minha esposa, a minha filha mais velha, né? Na época só tinha ela, deitada, e eu muito drogado e alcoolizado. Eu olhei para minha esposa e para minha filha na cama, aí veio aquele pensamento assim, daqui, se você não parar com isso, daqui a alguns anos tua filha vai ficar uma mocinha e você vai ter vergonha dela como você tinha vergonha do seu pai. Porque meu pai, eu cansei de buscar meu pai na rua, todo ralado, todo machucado, porque ele não conseguia chegar em casa de tão bêbado que ele vinha do trabalho. Responsável com o trabalho, não faltava trabalho de jeito nenhum, mas nunca chegava em casa bom. Eu acho que eu não me lembro de ter visto meu pai mais de 2 vezes sóbrio. É mesmo. Não me lembro. Nossa. E eu estava ficando da mesma forma, entendeu? E eu, além da bebida, ainda tinha droga. Eu, com 27 anos, estava bebendo de tudo, sabe? Bebia até álcool. E aí, eu cheguei em casa dessa forma e naquele dia, naquele domingo, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava mudar. 3 meses antes, um amigão meu tinha se convertido. Era policial da PM, na época ele era cabo, ele se converteu e aí ele foi a primeira pessoa que deu oportunidade para ele, assim, de cara, para falar de Jesus para mim. Quando ele falou de Jesus para mim, eu fiquei meio chateado com ele, né? Ele falou que tinha se convertido uma semana antes e aí, quando eu ouvi, aí eu fiquei chateado com ele e fiquei negócio de quase 3 meses sem ir estar com ele. Porque eu falei, pô, se converteu, já perdi o amigo, agora acabou. Então fiquei quase uns 3 meses sem vê-lo.
E quando aconteceu isso, a pessoa que veio na minha cabeça foi ele. Falei, poxa, eu preciso mudar. E aí eu me lembrei, rapaz, o meu irmão Elvis. Pô, Elvis, poxa, se Jesus fez aquilo na vida dele, por que que não pode fazer na minha também? E ele bebia pra caramba, se drogava comigo, entendeu? Aí eu peguei e falei, rapaz, eu vou na igreja do Elvis. Mas isso tudo só aqui na minha mente. Lembra que eu tô falando de batalha espiritual, falando de mente. Sim. Tudo aqui na minha mente. Eu não falei isso pra ninguém. Só na minha cabeça. Veio a minha filha, minha esposa, o pensamento, e aí a necessidade de mudança, e eu falei, poxa, eu preciso mudar. Veio na mente o Elvis, eu falei, poxa, eu vou na igreja do Elvis, domingo que vem. Falei, domingo que vem. E aí tá bom. Botei na minha cabeça isso. Antes de eu entrar, tomar um banho e dormir. Isso no domingo, quando cheguei do jeito que eu tava. Mas não saiu da minha cabeça. Você vê que foi consciente o negócio e coisa de Deus mesmo. Sim. Por quê? Porque eu passei a semana toda vivendo da mesma forma que eu vivi. Eu acho que até um pouco mais intenso. Só que na minha cabeça estava, no sábado, quando for às 18 horas, eu entro para dentro de casa e não saio mais. Porque domingo, na minha cabeça, era de manhã que eu tinha que ir, porque era como, para mim era como se fosse igreja católica. Sim. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida. Tá? Nunca tinha entrado. E aí o que aconteceu? Naquela semana toda eu falei, poxa, no sábado, às 18 horas eu entro, porque eu morava próximo à Mocidade, próximo mesmo, do lado quase da Mocidade, da Mocidade Independente. E ali, todo final de semana eu não conseguia ficar dentro de casa. Meu Deus. Por causa dos colegas, aquela coisa toda, era uma loucura. Então, quando eu chegou às 18 horas do sábado, eu passei o dia todo bebendo, me drogando. Fui jogar o futebol no CREIB. Eu tinha um futebol no CREIB para jogar. Saí de lá, fui pro bar, fiquei ali me drogando e bebendo o dia inteiro até às 18 horas, até às 18 horas de sábado. A hora que eu entrei dentro de casa, eu entrei do jeito que eu tô aqui. Eu passei o dia todo me drogando e bebendo com os colegas. E não fiquei drogado e nem alcoolizado. Às 18 horas eu fui para casa do jeito que eu tô aqui. Você já começa a entender aí como é que Deus, ele agiu. Esses 3 meses que eu fiquei sem ver o Elvis, eu tive tinha tido uma promoção, não, uma mudança de setor lá no trabalho e me deram uma mesa. Aí eu fui limpar a mesa. No final da mesa, na terceira mesinha, gavetinha, tinha um livro chamado O Mais Importante é o Amor. Esse livro tinha uma capa, um homem, né, com uma criança no colo, sorrindo, e a outra na mão, assim, né, dando a ele, e eles vinham como se estivessem correndo. A capa do livro me chamou a atenção. Eu lia qualquer coisa que caísse na minha mão. Aí eu olhei o livro e falei, caramba, e aquilo mexeu, eu e a minha família, porque, né? Aí eu falei, caramba, que livro. Aí peguei e falei assim, pô, vou ler. Limpei o livro. Passei 3 meses lendo aquele livro ali. Uma parte do livro que eu lia, todas as vezes que eu lia, eu chorava igual criança, eu não conseguia entender por quê. Sabe o que era esse livro? O Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento 3 vezes em 3 meses. Nesse sábado, eu fui para casa às 18 horas. Aí minha esposa saiu, foi no pai dela. Quando ela voltou, era por volta de quase 1h da manhã, com a minha filha já dormindo. Ela perguntou assim, o que houve? Você me viu sentado dentro de casa, vendo televisão, num sábado, e sóbrio. Ela não entendeu nada, e ela perguntou o que eu tava fazendo. Aí eu peguei e falei, tô vendo filme. Você não vai sair? Teus colegas estão te perguntando por você e tal. Você não vai lá? Eu peguei e falei assim, não vou sair. Já passaram por aqui um montão perguntando. Eu falava para eles irem, que daqui a pouco eu vou, mas eu não vou. Mas por que você não vai? Ela achou que eu tivesse tido algum tipo de problema na rua e não estava querendo sair.
Aí ela insistiu tanto, foi lá, botou minha filha pra dormir, voltou, que eu peguei e falei pra ela, eu não vou porque amanhã eu vou na igreja. Aí ela virou pra mim e falou, na igreja? Eu peguei e falei, eu vou na igreja. Ela, que igreja? Eu peguei e falei assim, eu não sei não, eu sei que é a igreja de crente. Ela, o quê? Falei, eu vou numa igreja de crente, eu vou na igreja do Elvis, ela conhecia ele. Aí ela, só faltava essa, ela falou assim pra mim. Aí eu fui dormir. Acordei umas 3 vezes, já fui dormir tarde, mas acordei umas 3 vezes com medo de perder a hora. Quando foi umas 7 e pouca da manhã, levantei, troquei de roupa, fui, comprei pão, coisa que eu já não fazia há anos. Eu comprei pão, sabe? Fiz café, deixei tudo prontinho lá pra ela. Quando foi 8h30, saí, fui pra igreja. Aí cheguei lá. Quando eu entrei, que eles me colocaram pra dentro, me levaram onde o colega estava, ele estava numa turma de catecúmenos. Eu não sei, não sabia nada disso. Estava sendo preparado para batismo. Aí eu entrei na turma, tava lá o pastor, né, pastor Benedito, na época, da Igreja Congregacional, senador Camará. Aí sentei, me colocaram lá sentado, e ele tá dando a aula. No que ele está dando a aula, e o Elvis do meu lado com a Bíblia na mão, assim, para eu ler junto com ele, e a revistinha. E no que ele tá dando a aula, tal, pá, aí eu tô lendo os textos e tal, aquela coisa toda. Aí eu peguei e falei assim, Elvis, falei pra ele baixinho, Elvis, eu já li isso. O que que é isso aqui? É a Bíblia? Ele falou, é a Bíblia. Rapaz, eu passei 3 meses lendo isso, eu não sabia que era a Bíblia, não. Aí ele estava dando aula sobre o livro de João, cara. Tudo que ele estava falando eu já tinha lido anteriormente, sem saber que estava lendo a Bíblia. Coisa Naquele linda. dia eu saí dali ciente de que o meu lugar era ali. Que nunca mais, naquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus e nunca mais, até hoje, pela misericórdia de Deus, a gente está aí, né, firme no Evangelho. Glória a Sabe? Deus. Foi algo assim, glorioso, tremendo demais. Eu penso que no sábado, com tudo que aconteceu, eu já estava convertido sem saber. É, Deus já tinha me, me tomado para ele sem eu saber. Só fui no domingo só para confirmar o que já tinha acontecido anteriormente. é, Foi verdade. especial demais. Coisa linda. Zaqueu, me convém pousar em tua casa hoje. Coisa linda, que tremenda. Bispo, o senhor falou que o seu pai bebia. E o senhor vem nessa. O senhor, eu queria que o senhor falasse sobre a linha da maldição hereditária. O que que acontece? Veja bem, eu penso que existe uma maldição familiar. Penso que sim. Existe uma maldição familiar. E que muitas vezes as pessoas não valorizam muito, mas tem. Tá, é uma realidade, o mundo espiritual é real, como nós falamos, e existem espíritos que, uma vez que eles se apoderam de uma família, as pessoas tendem a seguirem os mesmos cursos, entendeu? Entendi. E às vezes não é nem isso não acontece de forma consciente, é inconsciente, É. tá? Então elas tendem a seguir o mesmo curso, ao ponto de que antes da minha conversão, eu achava que eu não iria passar dos 33 anos de idade. Por quê? Porque eu entendia que eu não era digno de viver mais do que meu pai, que morreu com 33 anos. Meu Deus. Entendeu? Então eu achava que, poxa, eu não podia viver mais do que ele. E quer dizer, quando estava com 27 anos, eu já estava fazendo a mesma coisa que ele fazia e de uma forma muito mais intensa, sabe? Não apenas com bebida, mas também com drogas, Sim. né? Fumava 2 carteiras de cigarro por dia, entendeu? Era uma coisa assim, maluca de verdade. Mas quando houve essa ruptura nesse domingo, nesse sábado, das 18 horas em diante, né, para lá,
nunca mais, nem bebida e nem droga. Foi assim, o senhor passou por algo Não, dali foi pra lá, imediato, o senhor... foi imediato. Coisa linda. Foi imediato. Por isso que eu estou falando que foi algo de Deus. É um milagre de verdade. As pessoas não acreditam em milagre, está aqui o milagre. E como eu, tem muitos outros, que quando Jesus entra Sim. e que o teu coração de fato é absorvido por Jesus, a coisa acontece, sabe, de forma assim, surreal. Nunca mais eu senti. Naquele domingo já vim para casa, sabe? Já almocei com a família, sabe? Fui sair, fui comprar refrigerante para beber em casa com a família, sabe? Negócio de bebida, droga, nunca mais, foi de imediato. Entendeu? Glória a Deus. Então, essa questão de espíritos familiares que ocupam, né, a vida de famílias, isso é muito real, é verdadeiro, entendeu? Agora é lógico, quando Jesus entra, toda maldição é quebrada. Quebrada. Depois de Jesus, eu não tenho que ficar quebrando maldição de mais ninguém. Tá? Porque se Jesus entrar na vida de verdade, toda maldição ela já foi quebrada. O que eu preciso é tomar consciência disso. Entendeu? Porque se eu tomo consciência de que nenhuma maldição que viessem ou que tivessem vindo na minha vida por meio dos meus avós, bisavós, pais, tal, em Cristo tudo é quebrado. Em Cristo tudo isso já foi lançado por terra. Entendeu? As coisas velhas foram embora. Daqui para frente é tudo novo. Agora é lógico, eu preciso ter uma mente mudada. É isso aí. Eu preciso ter uma mente transformada. Entendeu? Porque se eu não tenho uma mente transformada, eu posso continuar vivendo coisas de forma inconsciente que estavam no meu passado, que não tem nada a ver com quem eu sou hoje, com a pessoa que eu sou hoje. Tá? Eu estava comentando ali com o pastor Eliezer, antes de nós entrarmos, essa questão da nossa dessa transformação da nossa mente que Paulo fala, e que a Bíblia ela fala, né, da nossa necessidade de ter o nosso entendimento renovado, né, constantemente, porque aquilo que você pensa é aquilo que você é. Sabe? Você não é nada diferente daquilo que você imagina que você é, que você pensa que você é. E quando, durante muito tempo, né, mesmo como professor de seminário, de tanto ouvir que eu sou pecador, na minha cabeça, eu sempre entendia que pecar para mim era natural, porque eu sou pecador. Entendeu? Então, quando é que eu me justifico quando eu cometo um deslize? O fato de eu ser pecador. Afinal de contas, a minha natureza é pecadora, então eu cometer o pecado para mim é normal, é o natural. A única coisa que eu tenho que fazer é ir até Jesus e pedir perdão e pronto. Olha só, eu tenho inconscientemente, ou parte da minha consciência, ela entende que em Cristo eu já fui perdoado dos meus pecados e que todas as vezes que eu correr a Ele diante de um pecado, eu sou perdoado. E uma outra parte da minha consciência acredita que eu sou pecador. Então, uma parte eu sou livre e outra parte eu sou pecador. E como é que eu faço para equalizar isso? Eu não sou, eu sou pecador, então pecar para mim é natural. Não é natural. E por mais que eu fale para mim que não é natural,
na minha consciência, é natural porque eu sou pecador. Mas a Bíblia não diz que uma vez que eu estou em Cristo, eu sou pecador. A Bíblia diz que quando eu estou em Cristo, eu ainda peco. Por estar ainda nesse casco antigo, né? Por ainda viver num corpo material, de carne, frágil, sujeito à corrupção e tudo mais, eu peco. Tá? Eu peco, porque estou aqui sujeito a tudo isso, então eu peco. Mas ela não diz que eu sou pecador. Em Cristo ela diz que eu sou santo. Então, eu preciso mudar a minha mentalidade. Preciso declarar eu isso, preciso acreditar que eu sou santo. Eu não sou pecador, eu sou santo. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele diz aos santos que estão em tal lugar. Aos santos que estão em tal lugar. Ele não diz aos pecadores que estão buscando ser santos. Eu não sou um pecador buscando santidade. Eu sou um santo que luta contra pecado. É diferente, pô. Agora, se eu tenho na minha cabeça que eu sou pecador, quando eu peco eu tenho uma justificativa. Agora, se eu tenho na minha cabeça que eu sou santo, eu não tenho justificativa. Qual o meu dever? Não é justificativa. Qual é o meu dever? É me voltar para Cristo. Sabe? Porque o pecado na minha trajetória depois de Jesus é deslize. É acidente de percurso. Eu não procuro. Eu não tenho prazer. Eu não desejo. Mas acontece como acidente. Como qualquer acidente que acontece na vida das pessoas, que você não sai de casa pensando de tropeçar numa pedra ali, cair e arrebentar o dedão. Acontece. Você não sai pensando nisso, mas acontece. O pecado na vida do crente é assim, ele acontece, não é porque ele busca, sabe? Acontece. E quando acontece, o que você faz? Você vai, arrebentou o dedão, você vai aonde? No médico. Você vai no médico. Para curar o dedão. Você é um deslize, né? É você sair daqui e você toda arrumadinha, cheirosinha e tal, tá indo para a igreja. E aí você tá indo para a igreja não é distante, você vai a pé, e aí você sai de casa toda produzida, bonitinha, cheirosa, e aí no meio do caminho você pisa em alguma coisa que não era para pisar. Você não viu. Sabe, ocorreu um acidente, aí você pisou ali, aí você fala, rapaz, e aí você procura o quê? Vai imediatamente no matinho para poder passar o pé, né? Ou uma aguinha para você bater ali, tirar aquela sujeira. Por quê? Porque te incomoda, o cheiro é ruim. Não é confortável. Não é confortável, sabe? Você está toda cheirosa, está toda produzida, você não pode chegar, sabe, dessa forma para onde você vai. Você tem que chegar lá do jeito que você saiu de casa, limpinha, cheirosinha, bonitinha. Nós estamos indo para o céu, não dá para chegar no céu fedendo. Então, todo acidente de percurso, a primeira coisa que você faz é ir lavar. Você procura água. E Jesus é essa água que lava o nosso pecado. É a ele que a gente recorre como médico para curar o dedo que estourou ali na pedra. Você não queria, mas estourou. Você não fica procurando justificativa. Poxa, por que eu não vi? Era para ter visto. Não, cara, você é santo, cara. Sabe, se a cabeça... Isso muda, sabe? Eu tava falando para ele, isso é libertador. E as pessoas não entendem isso. E aí eu fico carregando o estigma de que eu sou pecador, não sou pecador. A Bíblia diz o tempo todo que eu sou santo. Ele diz, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Então Deus é insano. Como é que ele me ordena a ser uma coisa que a minha natureza não permite que eu seja? Se a minha natureza é pecadora, como é que eu posso ser santo?
Como é que ele pode me ordenar a viver de uma vida de santo? Tem alguma coisa errada, isso é contraditório. E Deus não é maluco, Deus não é insano, gente. Ele só ordena o santo a viver como santo. Ele não vai ordenar o pecador a viver como santo. Ele vai ordenar o santo. Glória a Deus. O senhor falando aí, eu fui lá no Antigo Testamento quando Deus fala para Abraão, andai comigo e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Lá. E Deus fala brabo com Abraão ali. Porque já está num nível de, sabe, de desconfiança em relação àquilo que Deus pode e Deus não pode fazer. Já chegou um nível muito alto. É nesse texto, em Gênesis 17, que Deus faz a última promessa a Abraão e diz para ele, olha, no ano que vem, Sara, nesse tempo, vai dar à luz a uma criança e vocês vão colocar o nome dela de Isaac, entendeu? Para que Abraão, a partir dali, ele não aceite mais, sabe, a ideia de que a promessa não seria cumprida. Deus chega em cima de Abraão e diz, olha, acaba com isso, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Glória. Sabe? Ou você acredita nisso e anda na minha presença de forma perfeita, ou então, cara, acabou tudo aqui. E aí Deus faz a promessa de novo, e ainda assim Abraão fala, sabe o quê? Senhor, eu vou parafrasear aqui. Senhor, esquece esse negócio de promessa. Porque já tem 25 anos que a gente está andando junto e a promessa não se cumpriu. Faz o seguinte, aceita Ismael aqui, cara. Já está pronto, aceita Ismael aqui. Se entende? Quer dizer, aquilo que eu produzi com a minha força, eu quero colocar no lugar da promessa de Deus. Meu Deus. Entendeu? Abraão não se torna o pai da fé quando ele recebe a promessa. Ele se torna o pai da fé quando ele sai para sacrificar Isaac no Monte Moriá. Porque quando ele sai, ele já sai com a visão de que, independente do que acontecesse no Monte Moriá, ele voltava para casa com Isaac. Porque ali estava a promessa de Deus. E como é que Deus cumpriria a promessa dele de fazer de Abraão uma grande nação? E essa grande nação viria por meio de Isaac. Se Isaac fosse morto, se Isaac desaparecesse, Abraão sai na certeza de que ele sairia, independente de degolar Isaac, tacar fogo em Isaac, Deus ia devolver Isaac para ele vivinho, do mesmo jeito que ele levou. Ali está, de fato, o cumprimento da promessa e o cumprimento de que Abraão estava pronto para ser o pai da fé. Aleluia. Está muito para além, né? Então, às vezes, a gente limita muito tudo aquilo que Deus ele nos ensina. Verdade. O senhor fala na sua biografia que o senhor volta a estudar. Sim. O senhor encontra Jesus, tem esse encontro revelador, transformador, e o senhor volta a estudar. Uhum. E dentro do senhor, dos estudos, o senhor se forma, tem algumas formações. E quais são elas? Então, esse é outro milagre. Que quando Deus, eu não gostava de estudar e eu me converto e Deus diz para mim que eu vou ser pastor. Já na primeira semana eu já tinha consciência de qual era o meu chamado. Na primeira semana de conversão. Eu não acreditava, porque eu não conseguia me ver falando para ninguém. Como eu falei antes de nós iniciarmos, eu sou tímido, né, muito demais da conta, e eu não conseguia me ver falando em público. Mas enfim, Deus tinha falado comigo.
E eu não tinha falado isso com ninguém. E a coisa foi andando, o tempo foi passando. E eu voltei a estudar com 33 anos, me converti com 27. Foram 6 anos para eu retomar os meus estudos. Né? Por quê? Por causa da promessa. Deus me cobrando, me cobrando, me cobrando, e eu fugindo. E aí eu coloquei no meu coração, tá, então até aceito, mas eu só vou me tornar pastor depois que eu fizer o bacharel em teologia. Isso ia levar muito tempo. Eu tinha que concluir o meu ensino fundamental, fazer o ensino médio, né, fazer os 4 anos de teologia, que na época era 4 anos mesmo, e de segunda a sexta, né, era uma faculdade de verdade, né, e aí depois tudo bem, porque isso é o que eu tinha no meu coração, e aí eu fiz, e foi exatamente como eu fiz. Aí, não vou contar detalhes, apesar de serem bem fortes, mas porque a gente já está bem adiantado, vou resumindo. Deus fala comigo que eu tenho que voltar a estudar. Eu voltei a estudar, na época desempregadíssimo, né, lutando para tentar ver se conseguia alguma coisa só para botar arroz e feijão dentro de casa. E aí Deus fala me força a voltar a estudar, literalmente força, porque eu estou orando, pedindo recursos, pedindo saída, pedindo emprego, e Deus diz, levanta e vai estudar. Foi assim. De joelhos dobrados, chorando, falando com Deus, e o Espírito Santo falou dentro de mim, levanta e vai estudar. Assim. Quer dizer, eu com esposa, com filho, 2 filhas, uma novinha, e o Espírito Santo diz para mim estudar. Eu falei, pô, eu tô querendo dinheiro, tô querendo emprego, e ele tá mandando estudar. Né? Eu falei, tá, é tudo o contrário, né? Aí eu peguei e falei, tá, tudo bem, se é isso que o senhor quer, sacudi a poeira, lavei o rosto, falei para minha esposa, ó, Deus tá mandando eu estudar. Ela também não entendeu nada, porque na época também ainda não tinha, não, nessa época tinha pouco tempo de convertido, né? Aí eu peguei, fui, procurei um colégio próximo lá de casa, para fazer me fugiu agora aqui. Fazia em 2 anos, em um ano fazia 2 supletivo. Aí fui procurar um colégio supletivo, aí estava faltando a 7ª e a 8ª série, para depois fazer o ensino médio, aí fiz a 7ª e a 8ª num ano só. Fui para lá, tinha que pagar. Eu falei com a pessoa lá, falei, ó, tô vindo aqui porque eu preciso estudar e eu não sei, dinheiro eu não tenho não. Mas Deus mandou eu estudar e eu preciso voltar a estudar e eu não sei como é que eu vou pagar não. Mas eu vou pagar. Mas como assim? Eu não sei, mas eu preciso voltar a estudar. Aí ele me levou lá dentro, mandou fazer a prova, eu fiz uma provinha. Aí me deu, fiz a matrícula. Essas coisas não me pergunta como, que eu não sei. Aí fui, fiz a provinha e ele deixou eu voltar a estudar. Eu comecei a estudar e aí surgiram algumas pessoas que resolveram pagar o curso para mim. Aí eu paguei, aí fiz o ensino fundamental, concluí. E ali tinham 2 irmãos em Cristo que estavam fazendo comigo. E um deles falou que ia fazer o ensino médio no Seminário Betel, que também é colégio. E lá são os 3 anos do ensino médio. Eu estava pensando em fazer em menos tempo, mas aí quando ele falou que lá tinha o ensino médio mais o curso de auxiliar ministerial, né, que era uma parte teológica, aí eu peguei e falei, poxa, então é para lá que eu vou. Eu queria estudar a Bíblia de qualquer jeito. Aí fui para lá. Aí você vê, vou eu para lá, sem dinheiro, eu morando em Padre Miguel, colégio lá no Rocha, né, Riachuelo, né, o colégio, o seminário no Riachuelo, ali entre Riachuelo e São Francisco Xavier. Fui eu para lá, fiz a matrícula. E agora, como é que paga? Não sei. Eu fiz a matrícula e vim embora. Bom, concluindo, fiz os 3 anos. Né? Também surgiram pessoas
que me ajudaram e pagaram os 3 anos de ensino médio para mim. Aí você me pergunta, tá trabalhando e tal? Não. E como é que estava a família? Não sei. Eu não sei te responder. Porque não nos faltava nada daquilo que era necessário, não faltava nada. Mas eu estava estudando. A única coisa que eu fazia é que eu pegava para pegar o trem, para ir para lá, eu passava pelo buraco da linha, pegava o trem e ia. Na volta, sempre os colegas pagavam para mim a passagem de volta. Isso era sempre, tá? Lá no Betel. Aí terminou os 3 anos, eu falei, vou fazer o bacharel em teologia agora. Aí ali mesmo já iniciei o bacharel em teologia. Aí estudei o primeiro semestre e fiquei 3 meses sem pagar. Aí eu tranquei. Aí comecei a falar com Deus. O Senhor mandou eu voltar a estudar. O Senhor diz que eu tenho um ministério nesse campo. O Senhor não me dá trabalho, não me dá condições de eu trabalhar. Tem a minha família para cuidar. O Senhor tem cuidado até aqui, tudo bem, mas eu não... que eu falo com Deus assim, tá? É assim mesmo que eu tô aqui falando com você. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu voltei a estudar, tô aqui fazendo bacharel em teologia, fui obrigado a trancar, tô lá com 3 meses atrasado, porque eu não consegui pagar. E para eu começar a pastorear, eu preciso concluir o bacharel em teologia. Aí, uns 3 meses antes, eu tinha começado a dar aula no Instituto Bíblico Ebenezer, né, que é da Assembleia de Deus. E aí, a gente era um dinheirinho que entrava e que muito mal dava para eu manter alguma coisa em casa, das aulas. O que aconteceu? Tô lá por volta do mês de novembro, assim, chateado, falando com Deus. Tava lá no meu quarto, pé da cama, do joelho, falando com Deus, reclamando, falando dessas coisas todas. Aí acabei de falar com Deus, aliviado, aí levantei e saí, vim pra sala. Quando cheguei na sala, o telefone tocou. Aí quando o telefone tocou, era o pastor Sérgio, um amigo. Deus o abençoe. Aí ele falou comigo, pastor Luiz Carlos, o senhor já terminou seu bacharel em teologia? Eu falei, não terminei nada. Eu comecei no início do ano, mas estou aqui com... Eu já estava dando aula em seminário já. Aí eu peguei e falei, estou aqui com 3 meses atrasado, e aí eu tive que trancar a matrícula e coisa e tal. Aí ele pegou e falou assim, pastor, eu quero que o senhor me perdoe. Eu falei, o quê? Perdoar de quê? Ele era o coordenador do curso lá, do Ebenezer. Ele falou, porque desde fevereiro que Deus fala comigo, que era para eu te ajudar, mas eu não sabia como. Eu olhava para o senhor, não via de que forma que eu poderia ajudar. Quer dizer, nunca transpareceu para mim que precisava de alguma coisa. Eu não sabia como te ajudar. Mas agora eu sei. E se o senhor ficou esse tempo sem estudar, é porque eu não tinha entendido o que Deus estava querendo fazer. Eu vou pedir ao senhor que o senhor vá lá, ver o que o senhor tem atrasado e já refaça a sua matrícula para o ano que vem, que a partir de agora o teu curso é por minha conta. Glória a Deus. Aí eu fui lá, fechei tudo, já acertei e voltei a estudar. Fiz os 4 anos no Seminário Betel, né, Seminário Batista, lá no Rocha, lá no Riachuelo. É a Rocha, né, ali, na verdade. Aí terminei o curso. Quando estava terminando o curso, faltava um semestre, ele pegou e perguntou assim, o senhor tem vontade de fazer uma outra faculdade? Para complementar aí, do ministério e tal. Aí como eu estava dando aula, eu falei, poxa, vai me ajudar muito a fazer português, né, fazer letras, que vai acrescentar para mim em termos de conhecimento e tudo mais. E nós estamos o tempo todo falando com o público, essa coisa toda. Aí eu peguei e falei, tá, aí fui lá, aí ele, vai lá ver que eu vou, isso ainda, Deus ainda tá falando que é comigo, que é por minha conta. Eu vou concluir esse pagamento do bacharel e já vou dar continuidade com a sua faculdade de letras. Glória. Falei, tá bom. Aí fui lá, fiz a matrícula,
Aí o último semestre eu fiz o bacharel em teologia no Betel. Eram de segunda a sexta, eram 10 disciplinas pela manhã e eu tive 4 disciplinas que eu tinha que fazer à noite, porque senão eu ia ter que voltar no ano seguinte para concluir. Aí foram 14 disciplinas aí no semestre, de manhã no Betel e à tarde mais 8 lá na Simonsen, fazendo letras. Meu Deus. O seu último semestre foi pesadíssimo. Chegou no final do ano, eram 20 e poucas disciplinas para fazer prova, né? Eu sei, quando chegou em novembro, já estava liberado de tudo, né? Tinha passado em todas sem precisar ir para a prova final em nenhuma. Mas foi pesado. Foi um ano brabo. Aí concluí, fiz letras. E aí depois eu fiz geografia também, de uma outra forma que também foi abençoado. Porque se eu tivesse que pagar, eu não teria como pagar. Porque tudo que Deus me deu de conhecimento, eu aplico no reino. Eu não tenho utilizado nada disso para recurso próprio. Glória a Deus. Tá? Deus não tem permitido, então... E por isso também a gente acaba tendo algumas dificuldades. Mas Deus sabe tudo. Aí fiz geografia, também utilizo no reino. Sou formado em psicanálise clínica, hoje faço atendimento, mas também a psicanálise também foi bênção também, né? Também me abençoaram com ela. Sou pós-graduado também, outra bênção, pós-graduado em psicopedagogia. E recebi há pouco tempo, negócio de uns 2 anos atrás, um título de doutor em teologia. Glória a Deus. Entendeu? Mas nada disso, eu não utilizei de nenhum dos meus recursos para ter o que eu tenho, em termos de conhecimento. Tá? Intelectual. Então, às vezes, eu acabo me sentindo indigno de pegar isso, tudo aquilo que Deus me deu, de poder, sabe? Então, eu acabo me limitando um pouco em relação a essas questões, porque eu não sinto de Deus. Todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa, em ir para uma determinada área, para satisfazer as minhas questões pessoais, Deus não permite dar certo. Então, mas todas essas áreas de conhecimento, elas vieram de Deus para mim, entendeu? Porque eu não tinha condições nenhuma, nem de ter concluído o ensino fundamental, muito menos chegar a ter um título de doutor em teologia. Deus é lindo. Entendeu? Então, quando eu olho para minha vida, é um milagre. É um milagre. Literalmente. Entendeu? Verdade. O cuidado de Deus, né, bispo, sobre a sua vida. Falando em milagre, o senhor teve algumas experiências de cura. Sim. Nos fale um pouco sobre isso. Sim. Nesse período que eu fiquei muito mal, né, por causa de questões de desemprego, e aí que eu buscava de Deus e tal, e estudando e não conseguindo nada profissionalmente para manter a minha casa, num período como esse de dezembro, né, veio de novembro para dezembro, eu comecei a ficar muito preocupado, porque tinha 2 anos que eu tinha saído do Itaú. Então estava muito recente. Enquanto eu estava no Itaú, tinha um salário muito bom. Na época, se fosse como hoje, era como se eu ganhasse em torno de 7 salários mínimos. 7 salários mínimos seria um bom salário hoje. Sim. Né? Então gerava em torno mais ou menos disso. E eu tinha 2 anos que eu tinha saído, então eu estava, por mais que eu gastasse muito com drogas, com bebida e tudo mais, eu vivia uma vida razoavelmente boa, né, com a minha família. E de repente, 2 anos depois, eu tô numa pindaíba só, sabe? Algo terrível. E eu questionando, falando com Deus e tudo mais, aquilo foi me gerando um monte de ansiedades, problemas sérios, né? Emocionais mesmo, porque eu vendo chegar o final do ano e minhas filhas sem eu poder comprar uma roupa, sem poder comprar um brinquedo para as meninas, aquela coisa toda.
querendo dar o melhor para elas, e aí de repente eu comecei a passar mal, comecei a sentir muita dor de cabeça. Eu sei que fui dormir, no outro dia eu não consegui levantar, né? E aí eu pensava em levantar, quando ficava sentado, aí negócio de 30 segundos vinha uma dor do baixo da espinha assim, até aqui em cima. Quando chegava aqui em cima parecia que a cabeça ia explodir, abria assim. Aí eu deitava de novo, deitava, ficava bem. Na horizontal eu estava bem, eu não podia sair para vertical. Aí chamaram um irmão, um amigo na igreja, ele foi lá em casa, me pegou e começou a me levar para o hospital. Eu fiquei uns 4 dias no Olivério, ali no Albert Schweitzer, ali em Padre Miguel, e ninguém sabia o que que era, e estava lá, não sabia nem que tipo de remédio que estavam me dando, aí ficando barbudo, minha esposa ficou preocupada. Aí na época o bispo Davi, que era o bispo da nossa igreja, era o meu pastor, me levou até Campo Grande. Aí em Campo Grande tinha uma amiga lá que era enfermeira e tal, mas não estava de serviço no dia. Eu sei que não conseguimos nada lá. Me botou no carro de novo, minha esposa tinha assinado para poder sair do Albert. Aí me levou e deixou a gente ali no Meier, né, Salgado Filho. Aí ele deixou a gente lá, à tardezinha já, e foi embora. E aí eu fiquei lá com a minha esposa para ser atendido. Aí resolveram me internar, fizeram um exame lá. Aí deu que eu tava com aneurisma. Tiraram sangue, líquido da espinha. Aí falou que eu tava com aneurisma. Aí fiquei aguardando para subir pro 7º andar, que era o local, né, o setor de neurologia. Então ia abrir minha cabeça, aquela coisa toda. E eu falei, caramba, assim, só me faltava essa. Eu não tenho nada, buscando do Senhor uma porta aberta, alguma coisa para eu pegar e ter um recurso para o mínimo para minhas filhas, para minha esposa. E aí o Senhor permite eu vir parar num lugar desse com aneurisma. Ainda vão abrir a minha cabeça, falando com Deus assim mesmo, ainda vão abrir a minha cabeça. Será que eu vou voltar bom do jeito que eu vou voltar maluco? Falei, Jesus, só misericórdia. Eu sei que surgiu uma vaga lá, subiu, me deixaram lá. Na primeira hora subi, aí chegou lá, a menina falou que não tinha vaga nenhuma no setor, queria mandar de volta. Aí eu falei, não, pode olhar aí que tem uma vaga para mim aí sim, porque se mandaram subir, com certeza, não tem, eu tomo conta do setor, já olhei aqui, não tem, mandaram errado, eu tenho que aguardar. Eu falei assim, você faz um favor para mim, colega, dá só mais uma olhadinha. Aí ela pegou, abriu lá no computador e foi lá olhar, daqui a pouco tinha uma vaga. Aí quando tinha uma vaga, mas onde? Uma sala que deram umas 2 dessas daqui, mais ou menos, para 2 pessoas só. Não era nem enfermaria com 10 pessoas, não. Era uma sala para 2. E aí um menino que estava lá já estava no dia seguinte ia sair. E eu fiquei ali sozinho naquela sala, não subiu mais ninguém. E eu fiquei naquela sala sozinho, com ar-condicionado, com TV, tudo ali, sozinho naquela sala. E aí tô lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e foi embora. Aí, chegando o Natal, e eu tô lá. Falei, vou passar o Natal aqui dentro, como é que tá minha família e tal. Aí, peguei, tava orando, falando com Deus. Aí minha esposa foi me visitar logo depois do Natal. Passou o Natal, ela foi me visitar. Aí quando ela chegou lá, tudo bem e tal, e toda sorridente. Aí ela pegou e falou assim, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ela pegou e falou assim, você estava tão preocupado com isso, com aquilo outro. Quando chegar em casa, daqui a pouco eles vão te liberar. Quando chegar em casa, você vai ficar sabendo. Mas é algo fantástico, muito bom. Aí eu falei, se é bom, então deixa pra eu saber quando chegar lá. Aí fiquei. Aí passei aquela semana, ela foi me visitar, se não me engano, numa quarta-feira. Aí eu passei aquela semana ainda internado. Quando foi no domingo à noite, eu tô lá deitado, vendo a televisão.
E aí por volta de umas 7 horas, horário do culto, aí eu fechei os olhos e comecei a falar com o Senhor. Poxa, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Eu tô aqui, já tem 11 dias, 10 para 11 dias. Ninguém nunca nem entrou aqui para saber como é que eu tô. Olha só. Nossa. Nenhum médico neurologista entrou lá para saber como é que eu tô, se é para fazer mais alguns exames, nada. Só a enfermeira que ia lá todo dia e botava um medicamento. Uhum. Aí eu falei, já tô aqui, já tem 11 dias, sei lá, e eu não sei por que o senhor mandou eu para cá. Se eu tô aqui esse tempo todo e não vem nem médico nenhum me visitar, falar nada comigo, se vai me operar, se não vai. Eu falei, o senhor só pode ter me mandado para cá com algum propósito. Eu preciso que o senhor me fale, o senhor me diga o que está acontecendo, o que o senhor quer comigo nesses dias aqui. O que o senhor queria falar comigo? Aí tô lá e tal. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu dormi. Orando, eu falei com Deus, uma hora dessa, tu podia estar na tua casa, sabe, te adorando, pregando. O senhor sabe, eu amo pregar a tua palavra. Então pregava quase que todo domingo, entendeu? Entendeu? Então tinha uma rotatividade de pregações muito grande. E eu tô aqui, sem fazer nada e tal. Aí dormi, falando com Deus. Quando foi por volta de umas 5 horas da manhã, mais ou menos, eu acordei com um hino tocando na minha cabeça, que não parava, aquele hino tocando, 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 tocando. E eu só chorava, 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 chorava. E uma presença tão forte dentro do local, e o hino tocando, e eu chorando, e uma presença de Deus assim muito forte. A enfermeira entrava para poder botar medicamento. Eu sei que por um período de umas 3 horas, ninguém entrou ali dentro. Foi só aquele momento meu com Deus. E aí eu comecei a falar com Deus novamente, perguntar qual era o objetivo, qual era o propósito. Aí Deus falou algo sério comigo. O Espírito Santo falou comigo assim, você sabe por que você está aqui? Falei, não, senhor, chorando, não, senhor, não sei. Por isso eu estou te perguntando já desde cedo, desde ontem à noite. Ele falou assim, está aqui porque você ousa pregar a minha palavra sem acreditar naquilo que você prega. Meu Deus. Daqui por diante você vai sair daqui. E você vai cuidar do que é meu. Porque da tua família cuido eu. E repetiu 3 vezes. Você vai sair daqui e vai cuidar do que é meu, porque da tua família cuido eu. 3 vezes. Aí, no dia seguinte eu tava de... No dia seguinte não, né? Logo amanheceu. Aí pela primeira vez entrou um neurologista lá. Ele aparece lá, um senhor alto, forte, cabelo grisalho, branquinho, branquinho, branquinho. Nem sei, nunca nem perguntei se ele era de lá mesmo. Só sei que ele entrou, chegou e falou: o que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor tem? Eu falei assim: eu não sei não, senhor. Eu sei que eu estou internado, estou aqui já tem umas 2 semanas e só sei que me deram que eu cheguei aqui com suspeita de aneurisma. Aneurisma? Eu falei, E não foi operado ainda? Eu falei, não. Aí ele pegou lá a plancheta, olhou, aí falou assim, tá bom, vamos resolver isso agora. Vou mandar fazer todos os exames que tem que fazer em você agora. E assim que estiver pronto, isso tem que ir para minha mesa, porque se estiver pronto, a gente vai te operar ainda hoje. Sim, senhor. Aí saiu daí há uns 10 minutos, entrou um monte de gente para poder fazer um monte de exame. Aí o que teve que descer para fazer a tomografia, desci. Aí me levaram na maca, depois me trouxeram, me botaram lá. E eu fiquei lá. Quando foi por volta de 2 horas da tarde, aí ele entrou e falou assim, tem telefone?
Tem. Liga pra tua família e fala que você tá de alta. Você não tem nada. Falei, como assim, doutor? Você não tem nada. Eu não sei por que te prenderam esse tempo todo aqui sem você ter nada. Meu Deus. Você pode ir embora, tá tranquilo. Você não tem nada. Pode ir em paz. Todos os seus exames estão perfeitos e você tá bem. Eu saí de lá e fui viver minha vida novamente. Nunca mais me deu nada. Até que passei por esse problema de respiratório, que hoje eu sou considerado paciente de POC. Esse problema respiratório eu tive em 2010, né, em junho de 2010. Pouco tempo antes de eu fazer aniversário. E aí passei por esse período que o que Eliese, ele estava com o pastor Eliese comenta. Esse aí a partir dos 45 anos, eu comecei a ter muitos problemas respiratórios, muito por causa provavelmente do que eu fiz no passado. Aí eu acabei indo parar no hospital e ali não conseguiram reverter para que a minha respiração voltasse ao normal. E aí ou me entubava ou eu morria. Aí eu ainda perguntei para a doutora, mas e entubando? Ela falou, as chances são mínimas. Mas pelo menos se eu te entubar agora, você não morre. Agora. Mas as chances são mínimas. Mas quanto? Ela falou assim, não tem como precisar. Mas são mínimas, mínimas mesmo. Aí eu peguei e falei assim, então entuba. Porque geralmente os médicos não fazem isso, não perguntam, não falam nada. Eles te entubam, ainda mais na situação que eu me encontrava. Eles já tinham tentado de todas as coisas. Aí entubou e eu fiquei 8 dias entubado. Já desenganaram a ideia. Meu genro, por exemplo, ele é supervisor de enfermagem. Ele muito bom mesmo. Ele já estava preparando a família para óbito, essa coisa toda, diante do quadro em que eu me encontrava. Então ninguém estava acreditando de haver um retorno. E aí, daí a 8 para 9 dias, foi retirado tudo e eu já estava bem. Eu comecei a retomar minha vida novamente ali. Fiquei 22 dias internado, né, para recuperação. E saí de lá com um diagnóstico de DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. E realmente eu tenho algumas deficiências realmente em termos de respiratório. Faço tratamento de fisioterapia respiratória até hoje, entendeu? Medicamentos, essas coisas todas. Mas, graças a Deus, tô bem, continuo realizando a obra do Senhor. Na verdade, quando eu saí do hospital, o médico pegou e falou que, olha, a partir de hoje, nenhum tipo de emoção forte, sabe? Parece que você... Pregação, nenhum tipo de emoção forte, nenhum tipo de esforço, nada disso. Gente, se eu fosse levar isso em consideração, tava fazendo nada. Entendeu? Emoção um mês forte. depois, um mês depois, como é que você fala de emoção forte para pastor? Para pregador? Não tem como, né? Não tem. Um mês depois eu já estava pregando, já estava dando aula, já estava fazendo tudo de novo. Glória a Deus. É um pouco da minha vida, é isso aí. Amém. Bispo, foi um prazer tê-lo com a gente, né? Cada experiência, cada momento, assim, edificante. E foi muito bom esse bate-papo, né? Esse podcast. Acredito que muitas pessoas receberam do Senhor, que o Senhor continue lhe usando, lhe capacitando, que o Senhor continue essa pessoa simples, né? Foi um prazer demais sentar aqui e ouvi-lo, né? Espero que para o ano que vem tenha mais coisas aí entre nós, porque foi muitas curiosidades eu quero aqui trazer e ser respondida pelo Senhor em nome de Jesus.
Eu creio Foi que um Deus vai prazer. nos dar a oportunidade de Em estarmos nome juntos de mais uma Jesus. vez. Mas antes de terminar, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Fica à vontade. O senhor pode olhar para aquela câmera ali, ó, e deixa Deus te usar. Então, meus queridos, se tem algo que hoje eu tenho um prazer enorme, é falar de Jesus, Amém. né? É falar das maravilhas que só Jesus Cristo faz. Talvez você esteja aí vendo esse podcast, ouvindo tudo que você ouviu, e talvez esteja até duvidando de muita coisa que Deus ele é capaz de fazer na vida de um ser humano. Eu te desafio a dar uma oportunidade para Jesus entrar na tua vida. E aí você, por experiência própria, vai poder falar daquilo que eu estou falando aqui. E não tem nada mais precioso nessa vida do que ter Jesus como Senhor e Salvador. Sabe? Então, que você tenha essa experiência. Para você que já tem, não se permita ser superficial no seu relacionamento com esse Cristo que te ama tanto. Eu tenho certeza que no momento em que você se permitir ir um pouquinho mais, você não vai querer voltar. Você só vai querer ir mais e mais. Tá? Então fica aqui essa dica para você. Que Deus te abençoe e até uma nova oportunidade. Tá bom? Fica na paz. Amém. Meu muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso ter o Senhor aqui com a gente, tá bom? Amém. E para terminar, eu vou pedir para o Senhor nos despedir em oração. Amém. Em nome de Jesus. Antes da oração, nós vamos falar aqui do nosso patrocinador. Antes da gente fechar aqui, nós vamos falar do Alpha Kids. Isso, Alpha Kids Moda Infantil. Você, papai, mamãe, tio, Dinda, Dindo, tá chegando o Natal, tá chegando a oportunidade de você presentear. Nada melhor do que roupa, né? Ajuda a mamãe e o papai aí com a roupa do seu sobrinho, da sua sobrinha, enfim, vovô, vovó. Alpha Kids, moda infantil. Você só encontra as lojas, só tem online, tá? Não tem loja física, é online. Então, tem mais praticidade. Quer mais praticidade do que essa? Nós estamos na era da praticidade. Você escolhe, entrega na tua casa. Você não sai de casa, você compra na chuva, no calor, sem sair da tua casa, no ar-condicionado, no ventilador, enfim. No seu conforto. No seu conforto, né, Bispo? No seu conforto. Não perca essa oportunidade. O nosso WhatsApp é 21974784483. Eita! Vamos de novo, que é para você gravar e eu gravar também. 974788443. E o Instagram é Alpha Kids _moda. Vai lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dica da Miss. Amém? Em nome de Jesus. Bispo, fica à vontade. Bom, se você quiser me conhecer um pouco mais, você pode entrar no Instagram, abp.luiscarlos. E se quiser conhecer também o Instituto Logos de Teologia, Instituto Logos de Teologia @com.br, tá? É o nosso site lá do Instituto Teológico que nós somos o diretor. Amém. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Sim, Jesus. Obrigado pelo privilégio, pela honra Obrigada. de participar deste programa tão especial.
Pedimos a Ti mais uma vez que no nome de Jesus o Senhor possa usar esses momentos Em nome de Jesus. para edificar vidas, para salvar vidas, para libertar corações e mentes, a fim de que o Teu nome possa ser engrandecido e glorificado na vida de cada uma dessas pessoas que terão oportunidade de estarem vendo e ouvindo, Senhor, tudo quanto nós tivemos oportunidade de falar aqui neste dia. Ser conosco, ser com a Tua serva, Senhor, missionária Paloma. Derrama sobre ela a Tua graça, Tua bênção, dando sabedoria, dando inteligência espiritual, para continuar sendo esse canal de bênção nas Tuas mãos através desse programa, desse podcast. Ó Deus, e que o Teu nome possa ser glorificado, não apenas na vida dela, dos seus familiares, como de todos aqueles que fazem parte dessa instituição, Senhor. Muito obrigado. Continua prosperando essa instituição, fazendo com que o Teu nome seja engrandecido através dela. Esta é a nossa oração que fazemos e já Te agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Como o bispo Luiz Carlos falou, nós vamos deixar aqui as redes sociais dele. Entra lá, irmãos, você que pode. A Bíblia diz assim, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É muito importante. Quanto mais nós aprendemos de Deus, das coisas de Deus, mais sede, mais vontade a gente tem, né, bispo? Verdade. É inesgotável. Né? Oxi. Então vai lá e eu tenho certeza que você vai amar aprender com ele, tá? Então vai na sua rede social também, conheça mais um pouco o nosso bispo, e eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curte, seja uma bênção. Assim como nós somos bênção na sua vida, seja uma bênção na nossa vida. Deixa Deus te usar compartilhando esse programa. Amém? Até segunda-feira que vem. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.